Com o tempo, a mentira ou as mentiras são reveladas. Quem acompanha o canal sabe que logo que explodiu o vídeo da Santa Furunfando, a gente falou aqui com base no que o próprio Davizinho falou, confirmando. Então, naquela ocasião, alguém tinha perguntado a ele no Instagram se era verdade e tal, e ele disse: já saiu o laudo da igreja comprovando que é ela. Tá aí no print que você está vendo. Santa Leia processou a IPDA, uma produção antecipada de provas, e lá na exordial, na peça inicial, ela disse algumas coisas interessantes, confirmando que tinha sim essa perícia do Davizinho. Aqui já está a primeira mentira revelada com essa peça. Mentira tanto de Leia que não existiu perícia da IPDA, e mentira da própria mãe dela ao dizer que a filha foi punida por conta de uma rebelião. Na realidade era por conta do adultério, 5 anos. Com base nesse laudo pericial aqui do perito contratado pela IPDA. Então vamos ler o que está na peça exordial, para entender. Pois bem, através do laudo enviado em particular pela IPDA autora, pode-se depreender que o perito contratado se utilizou de um arquivo de mídia totalmente diferente do arquivo enviado para o perito contratado pela autora. Veja bem, através do laudo enviado em particular pela IPDA autora, o laudo do perito da IPDA, a advogada dela diz que poderia se inferir ou depreender que a IPDA tinha mais vídeo, mais conteúdo, mais provas do que a própria Leia. E o que foi enviado, que serviu como base para a disciplina dela, a senhora Leia, era apenas um compilado disso, uma edição disso, do vídeo, ou era algo mais pequeno. Por isso que o próprio Davizinho diz que o povo não sabe nem 5%, talvez seja nesse sentido com relação às provas. Vamos lá, seguindo. Isso porque, desde pronto, na parte inicial do laudo produzido pela ré, há a indicação de metadados conservados, informando local de criação, horários, edições, aparelho celular, etc. Ou seja, a IPDA tem tudo comprovado com as devidas minúcias. O horário que foi gravado o áudio, ou que foi enviado a eles, o local, as edições, os aparelhos celulares, etc. Com isso, leva-se a crer que o arquivo que os representantes da igreja possuem é muito mais completo do que o arquivo que está circulando na internet, e é mesmo. Ou seja, pode fazer com que se facilite e muito o trabalho da polícia ao investigar o crime de difamação nas redes sociais e facilite a autora a buscar o real responsável pelo vazamento do áudio na internet, ou até mesmo fornecer ferramentas para que se investigue quem criou o vídeo com um slide, um show de fotos. Ou seja, eles querem mais provas para encontrar o possível responsável que vazou isso que estava privado ao público, o próprio vídeo. E só a IPDA poderia trazer essas informações, esses detalhes. Nesse sentido, a própria advogada está certa para apurar quem seja advogado, ou a própria lei, para divulgar quem seja ou a pessoa que vazou o áudio. Mas isso não quer dizer que o áudio não é verdadeiro, isso não quer dizer que aquela prova não é verdadeira, justifica justamente o contrário, mostra-se o contrário, inclusive que a própria IPDA tem mais provas, que a própria IPDA tem tudo minuciosamente, e que é ela ali, conforme disse o próprio Davizinho, pela perícia da própria IPDA, do perito contratado pela IPDA. O que pode ocorrer agora nesse processo? A IPDA pode negar fornecer esses conteúdos ou pode até mesmo concedê-los, se o juiz assim aprovar, mediante uma perícia legal, a fim de que venha dirimir esse problema, mostrar que é ela ali ou não é, ou seja, com a perícia de um profissional da justiça, que seja imparcial.
Mas nós não sabemos o que vai ocorrer, porque nesse meio aí pode ter compras, né? Você imagina qual é a compra, e isso não quer dizer muita coisa, tá bom? Só o detalhe dessa exordial é que realmente existiu o perito, conforme o Davizinho falou, não está mentindo, que existe uma mentira da parte da senhora Ireni, que disse que ela foi disciplinada ou que ela estava, assim, incomodada com a filha por conta da rebelião, e não era por conta da rebelião, e sim por conta do caso extraconjugal, ou ela não é casada, então vou colocar caso imoral dela, tá bom? E que eles tinham provas demais para disciplinar ela e, portanto, disciplinaram, afastaram no primeiro momento, teve a rebelião e, enfim. Inclusive pode ter sido até uma combinação entre eles mesmo, para que ela fizesse a rebelião, pode ser, a fim de que ela fosse punida, pelo menos vendesse o povo pela rebelião e não pelo suposto adultério, conforme o Davizinho confirmou que é um caso de adultério, ok? Vamos aguardar os próximos capítulos dessa novela. Com esse vídeo a gente tem em mente mentiras que foram mostradas, que eram mentiras, reveladas, que a verdade sempre prevalece. Recapitulando, existiu o perito da IPDA, a IPDA tem todas as provas para ter afastado ou disciplinado a senhora Leia Miranda, e agora ela quer todas as provas para que ela venha descobrir quem que vazou o vídeo dela na internet e quem que está a difamar, entre aspas. Agora, como é que pode existir difamação se é verdade? Não existe exceção de verdade no Código Penal? É interessante analisar isso aí. Claro que não deveria ser vazado, posto que invade a privacidade dela, tem esse aspecto. Mas sendo verdade e a pessoa comentando algo que vazou e não é mentira, não tem nenhum crime nesse sentido. Mas vamos aguardar, meus caros, que surpresa nós vamos ter desse caso maravilhoso de Zeus. Atualidades BG, atualizando e relembrando você. Se porventura não é inscrito no canal, se inscreva, abraço e até a próxima.